Salve, salve, rapaziada! Como fazer um treinamento excêntrico? Bom, eu sou o professor Thiago Mata e vou responder essa pergunta para vocês. Na verdade, realizar um treinamento excêntrico é algo que é tão complexo por a gente ter questões biomecânicas muito grandes por trás, a gente entender, na verdade, assim, até tem um vídeo sobre treinamento excêntrico que eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, e a gente precisa saber algumas coisas para poder daí sim tentar aplicar. Não adianta querer somente aplicar. E aqui eu vou dar algumas dicas de como eu usei isso, o treinamento excêntrico, como profissional de educação física, como personal trainer que eu fui. Por quê? Existem diversas formas da gente aplicar o treinamento excêntrico. A gente está acostumado com, nos artigos científicos, ler que o treinamento excêntrico foi realizado em um aparelho, num dinamômetro isocinético. Esse dinamômetro isocinético ele custa mais de R$1 milhão. É inviável para a gente. Então a gente tem que ter possibilidades de como eu, como profissional de educação física, sabendo os benefícios do treinamento excêntrico, como é que eu vou poder aplicar isso com os meus alunos, com os meus pacientes, com os meus atletas, sabendo exatamente de toda a biomecânica por trás. Se você não viu o vídeo sobre treinamento excêntrico, eu não vou ficar repetindo os conteúdos. Então, vai lá no vídeo que está na descrição desse vídeo, no link que está na descrição desse vídeo, e assiste para a gente poder entender mais sobre o assunto. Tá? De recadinho, se você até agora não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Dá trabalho fazer esses vídeos, tá legal? E é para você que eu faço esse vídeo. Então faz o seguinte, vamos pensar. Treinamento excêntrico é um treinamento onde a gente consegue colocar mais carga, onde a gente tem que colocar mais carga na fase excêntrica do que na concêntrica. Onde a carga que eu faria na excêntrica eu não conseguiria fazer na concêntrica. Ou pelo menos não conseguiria fazer todas as repetições. Ou seja, eu, por questões mecânicas, eu consigo produzir mais força e, consequentemente, vencer a força na fase excêntrica do que na fase concêntrica. Proteínas contráteis e efeitos são observados sobre esse fenômeno. O treinamento excêntrico tem muitos benefícios, muitos mesmo. E aqui eu vou falar de como a gente vai fazer esse treinamento excêntrico. Eu vou dar 5 dicas para você. Se você tiver alguma outra dica, escreve aqui nos comentários. O que você sugere para prescrever o treinamento excêntrico? Eu vou transmitir aqui a minha tabela, o meu slide, para ficar mais claro para você. Bom, primeira dica. Treinamento excêntrico, você faz com ajuda, você como personal, você pode, na verdade são 3 dicas como personal e outras 2 dicas para você, se for o caso, para escrever online. Então, na primeira dica, o treinamento excêntrico com a carga com resistência externa. O que é isso? Eu coloco uma carga normal para a fase concêntrica. Então, o indivíduo vai fazer a cadeira extensora lá normal, onde eu, como personal, vou manualmente forçar a fase excêntrica. Vou empurrar a resistência, vou adicionar uma carga para que essa fase excêntrica seja muito mais intensa do que seria sem a minha mão. Com isso eu consigo aumentar a demanda dos músculos, ou seja, gerando um treinamento excêntrico. Tá? Então essa é a primeira dica. Isso é a primeira dica como sendo o personal. Deixa eu ver se vai passar. Segundo, também sendo personal, eu vou colocar de 10 a 30% a mais da carga que o meu aluno faria. Por exemplo, ele faria uma rosca bíceps com 20 quilos total, somando o rosca bíceps na barra W. Somando tudo, a barra com as anilhas, a barra conta, tá? A barra sempre conta, tá bom? Somando a massa da barra com a massa das anilhas, vai dar 20 quilos. Só para fazer a conta redonda. Então eu vou pegar e vou colocar 20% a mais. O que seria 20% de 20 quilos? 10% de 20 quilos é 2 quilos, 20% são 4 quilos. Eu adiciono 4 quilos, ou seja, ao invés de fazer com 20, vou fazer com 24 quilos. Onde na fase concêntrica ele não vai conseguir fazer. Então eu
ajudo na fase concêntrica. Já na fase excêntrica, eu deixo que ele vai controlar a fase excêntrica. Vai descer a fase excêntrica sozinha. O que eu estou querendo dizer? A carga externa é maior e por isso eu ajudo na fase concêntrica e na fase excêntrica eu deixo ele fazer sozinho. Tá claro? Isso dá para fazer com tudo quanto é aparelho. Tudo quanto é aparelho, tudo quanto é exercício. Eu, como personal, eu consigo fazer essa simulação. Outro exemplo, no levantamento de terra não dá, mas no leg press, por exemplo, coloco, em vez de ele fazer com 100 quilos, ele vai fazer com 160 quilos, 30% a mais. Eu vou empurrar na fase concêntrica, ajudando ele, empurrando a plataforma, e na fase excêntrica, eu vou deixar que ele vai descer sozinho. Idem, segunda repetição, eu empurro de novo e deixo que ele desce sozinho, controlando a velocidade. Ele vai conseguir fazer. Confie em mim que ele vai conseguir fazer o número de repetições estipulado. Agora, o volume de treino é outro assunto que não vem a biomecânica conversar. Terceira opção. Carga normal, o cara vai fazer lá as repetições que você tem para fazer, programadas, vai botar lá os 40 quilos de cada lado no supino, vai fazer suas 10 repetições e eu vou ajudar na fase concêntrica após a falha concêntrica. Digamos, o cara vai fazer 10 repetições. Na 10ª repetição, ele falhou. Encostou a barra no peito, tirou. O sticking point vai lá em torno de 30% do movimento. Vai chegar nesse sticking point e vai falhar. E o que eu faço? Eu, como personal, coloco a mão na barra, ajudo na fase concêntrica, no supino, por exemplo, completa um movimento e ele controla a fase excêntrica. Encostou no peito, ele não vai conseguir tirar. Eu subo junto com ele na fase concêntrica, ou seja, eu faço um bom percentual da carga, eu vou fazer, da força, eu vou fazer levantando a carga, com o personal, e ele vai controlar a fase excêntrica. Isso seria um terceiro modelo para fazer o treinamento excêntrico. Os 3 primeiros eu indiquei para você, como personal, aplicar isso no seu aluno. Tá bom? O 4 é para que você faça sozinho, que ele faça sozinho, ou que você use na sua consultoria online. Como assim, Thiago? Simples. Vai fazer, por exemplo, um crucifixo misturado com supino. O que é isso? Na fase concêntrica, ele vai fazer exercício biarticular, ele vai usar os músculos que vão fazer a adução horizontal do ombro e a extensão do cotovelo. Estendeu o cotovelo, aduziu horizontal o ombro, chegou no final da fase concêntrica, não mexe o cotovelo e só vai fazer a fase excêntrica com o ombro. Repito, mais uma vez, a fase excêntrica uniarticular e a fase concêntrica biarticular. Pô, mas que isso? Qual carga uso? 120% da carga que você faria na fase concêntrica. Exemplo, eu faço o supino com halteres com, sei lá, 30 quilos. 30 quilos. 30 quilos de cada lado. Um halter de 30 de cada lado. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 20% a mais. Ou seja, fazer com 36 quilos. Perdão. Eu faria com 30 quilos o crucifixo. O crucifixo de 30 quilos fica pesado. Vamos botar crucifixo com 20 quilos. Tá? Um halter de 20 quilos. Então, eu faria a fase concêntrica com 20 quilos, faria a fase excêntrica com 20 quilos. Certo? Certo. Legal. Então, foi o seguinte. Vamos colocar 20% a mais, ou seja, fazer com 24 quilos. Só que ao invés de fazer a fase concêntrica e excêntrica no crucifixo, vou fazer a fase concêntrica no supino e fase excêntrica no crucifixo. Fase concêntrica no supino, mexendo no cotovelo, ou seja, trabalhando os tensores do cotovelo, o tríceps braquial, para que na fase excêntrica eu só mexa a articulação do ombro, onde que para o peitoral maior vai ser caracterizado como um treinamento excêntrico. Tranquilo? Eu poderia fazer outros exercícios. Poderia fazer o supino fechado, fase concêntrica e fase excêntrico pullover.
Tem várias possibilidades para a gente pensar nisso. Então essa é a quarta possibilidade, quarta opção que eu estou te dando. A primeira sozinho. Agora vamos fazer a segunda sozinho e a última possibilidade. Fazer a fase concêntrica bilateral e a fase excêntrica unilateral. Pô, como assim? Leg press, por exemplo. Cadeira extensora, cadeira flexora, por exemplo. Onde eu faço a fase concêntrica, empurro com os dois pés. Chegou no final da fase concêntrica, tirei um, desci. Pô, mas eu não vou conseguir fazer com a mesma carga. Não, você não vai conseguir fazer com a mesma carga. Mas coloca 60% da carga que você faria unilateral. Ou seja, dobra. Ou seja, você, por exemplo, faria com 200 quilos bilateral. Ao invés de você fazer com 100, você vai fazer unilateral, você vai fazer com 110, 120%. Ou seja, você vai empurrar com 120, ou seja, a fase concêntrica com os dois vai estar leve. Vai estar leve. Mas o treino é excêntrico, o treino não é concêntrico mais. Tirei uma perna, desci com mais peso do que eu faria se só fizesse a concêntrica e excêntrica com a mesma carga. Deu para entender? 3 modelos, ou seja, 5 opções diferentes da gente aplicar o treinamento excêntrico na prática. Agora o seguinte, uma dúvida que talvez você tenha e que você não tenha prestado atenção, ou você tem, você vai me perguntar e já vou adiantar. Se tiver outra dúvida, escreve aqui no comentário. Ou se tiver alguma outra opção de fazer o treino excêntrico, também escreve aqui no comentário para mim. Repara que eu respondo todo mundo. Tá bom, Thiago. Mas como é que eu sei a velocidade ou a cadência que eu faço na fase excêntrica? Por quê? Como é que eu garanto que eu não vou chegar na falha excêntrica? A falha excêntrica, ela é um perigo, você falhar excentricamente. Então, se puder usar estruturas de suporte de segurança, no Smith ou no leg press, seria uma boa. O que a literatura diz? Se você consegue controlar 3 segundos ou mais a cadência na fase excêntrica, você está fazendo um treinamento excêntrico seguro. Então vamos determinar uma cadência na fase excêntrica de 3 segundos. É uma cadência lenta, onde o tempo sob tensão, no final das contas, vai ser semelhante a um treino convencional, onde você faz a fase concêntrica mais rápida do que na fase excêntrica. Pensa nisso. Eu vou o seguinte. Esse foi um vídeo bem aplicado. Compartilha com todos os personagens que você conhece. Compartilha com quem você acha que vai fazer um treino excêntrico, para que você tenha possibilidade de fazer o treino excêntrico. E, se possível, dá o like no vídeo e se inscreve no canal se você não está. Forte abraço, a gente se vê na próxima.